Elas têm conquistado espaço, mas ainda recebem salários menores, sofrem mais assédio e ocupam menos cargos políticos e de lideranças. Segundo essa socióloga, a desigualdade de gênero no Brasil tem raízes históricas e está diretamente ligada à divisão do trabalho e à reprodução feminina. As mulheres sempre foram encarregadas do trabalho de reproduzir a própria sociedade, né? Estou falando aí da gestação, e não só da gestação, depois que esse bebê nasce, ele tem que ser cuidado. E isso faz com que elas sejam alijadas dos processos produtivos que geram valor, que geram dinheiro. Isso vem desde a escravidão, que foi muito forte no Brasil e que fazia com que as mulheres fossem sim para a agricultura, mas que fossem também para essa parte reprodutiva de uma mercadoria que era o próprio escravo. Daniela retrata bem a realidade da mulher brasileira, que cuida sozinha de 2 crianças. Tinha apenas uma filha quando começou a trabalhar em um supermercado. Logo em seguida, descobriu que estava grávida de novo. Quando eu engravidei, eu comecei a sofrer perseguição. Eles não aceitavam ter uma funcionária grávida, começaram a me dar muito serviço mesmo, e persegui. Eu passava muito mal, eu tomava medicação para as dores, as medicações não resolvia, meu médico sempre estava trocando para ver se aliviava as dores, mas não tinha como, porque eu trabalhava como repositora. Então eu cheguei a cuidar de praticamente 4 ou 5 sessões, fora atender IFLV, açougue, padaria, tudo. Então, e descia a pé, carregava caixas. Questões que envolvem a presença da desigualdade na vida de mulheres como a Daniela. Na época de eu ganhar, o meu chefe virou para mim e falou: nossa, você vai ficar em casa 4 meses de boa, né, só recebendo. Eu falei: uai, mas como assim? Eu trabalhei para isso, eu pago o imposto, eu pago INSS para isso, é um direito meu. Mesmo lutando pelos direitos que tinha, não aguentou e pediu demissão. Hoje, sente dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho. Quando você é chamado para entrevista de emprego, a primeira pergunta que eles te fazem é: você tem filhos? Sim. Então aquilo ali já pesa. Quantos filhos? A quantidade de filhos também pesa. Então eles pensam muito: eu vou contratar uma mulher. A mulher vai ter filhos. A mulher, consequentemente, os filhos vão adoecer. O que a mulher vai fazer? Vai faltar aquele dia de serviço para levar seu filho ao hospital, para cuidar do seu filho. Então, para o empregador, isso não é lucro. Mesmo quando as mulheres entram no mercado de trabalho, elas acabam entrando em profissões, em ocupações que têm mais a ver com o trabalho reprodutivo também. Então, eu vou dar um exemplo. Professora de educação infantil, professora de creche, enfermagem, setores do embelezamento pessoal. E, tradicionalmente, esses setores remuneram menos que os setores que controlam determinadas cadeias de produção, como, por exemplo, as engenharias, ou a área do direito, ou a área da medicina, se a gente pensar na saúde, né? Isso é o que eu chamo de segregação ocupacional. Com ou sem emprego, nessa casa ainda há muito espaço para sonhar. Eu quero fazer faculdade à distância por conta das minhas filhas, porque eu não quero trabalhar o dia todinho, deixar elas com alguém, chegar à noite e ainda ter que ir para a faculdade. Então, eu quero ter, apesar de tudo, eu sei que é necessidade, mas eu quero ter um tempo para minhas filhas. O curso que a Daniela pretende fazer é o de pedagogia, isso porque ela tem muita facilidade de aprender e ensinar. Gosta tanto de ler que acabou servindo de exemplo para as filhas. A mais nova tem 5 anos e a mais velha, de 9, já perdeu as contas de quantas vezes leu esse livro infantil aqui, de mais de 100 páginas. Essa advogada ressalta que, por mais que a igualdade de gênero dentro do ambiente profissional seja uma garantia constitucional, na prática não é bem assim. A Constituição ela é recente, ela é uma Constituição jovem
E a mudança social ela não acontece da noite para o dia, é um processo, né? A gente vê que as coisas estão melhorando, mas está muito longe de atender ao que prevê a Constituição, que isso seja uma garantia realmente efetivada e vista na sociedade, ainda estamos bem longe disso. Preparar mulheres em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho tem sido o foco da ONG Anjos da tia Estelinha. Tudo começou quando a fundadora percebeu que o que mantinha essas mulheres em situação de extrema pobreza era o desemprego gerado pela falta de qualificação. A gente, além de dar todas as oportunidades, né, do acesso à garantia de direitos, a terapias para que oportunize a possibilidade dessas mulheres terem manejos emocionais para lidarem com as violências nas quais são submetidas, a gente também via a importância de dar curso de qualificação profissional para que essas mulheres pudessem ter uma habilidade para que gerassem renda e não mais estivessem submetidas a violências, violações, negligências, etc. Fui viciada em crack, 12 anos da minha vida, praticamente 13, né? Fiquei longe dos meus filhos, o meu filho Daniel, praticamente só vim conhecer ele agora, há 3, 4 anos atrás, que é o tempo da minha reabilitação. A ONG, ela entrou na minha vida assim sabe quando você tá no fundo do poço? Eu tava no fundo do poço e a ONG simplesmente me resgatou. Eu cheguei na ONG, eu não tinha identidade, eu não era ninguém, eu não tinha certidão de nascimento, eu não tinha CPF, eu não tinha nada. Eu passava por um momento muito difícil, tinha ganhado meu filho, ele estava quase fazendo 1 aninho e eu morava de favor na casa da minha tia. Foi um momento que ela precisou pedir a casa, aí eu fui morar em um quartinho, então tipo assim, eu sempre dependia da ajuda de parentes, amigos mais próximos, até mesmo para poder comer um feijão, comer um arroz, tá se alimentando, porque eu não tinha fonte de renda nenhuma. Eu vivia de favor mesmo das pessoas. Quando eu entrei na ONG, eu vi a oportunidade de poder mudar de vida. É aquilo, eu não tinha esperanças. As esperanças que eu tinha é como se já tivesse morrido. Vou viver até onde der para viver. E quando eu entrei na ONG, eles me mostraram que minha vida poderia ser diferente. Foi através da ONG foi que me libertou mais um pouco das coisas. Aí eu fui na psicóloga, me botou na psicóloga, porque eu fui aliviando mais um pouco. Do que ela me ajudou, que eu morei durante 7 anos num barraco de madeira, cheio de buraco. E hoje onde eu tô aqui, foi através da ONG. O que a gente tem mais em mente é que essas mulheres elas têm um poder de escolha, né? Uma vez que ela é dona do seu dinheiro, ela escolhe em qual situação ela quer se submeter ou não. Então a gente começou a trabalhar com qualificação profissional em diversas áreas que essa mulher pudesse escolher e inclusive tivesse a possibilidade de falhar, né? Uma vez que ela não se entendesse boa naquele ramo, ela poderia escolher outro. E a gente fica por aqui. E no próximo bloco, o repórter Rafael Oliveira vai mostrar a realidade que muitas mulheres enfrentam para entrar no mercado de trabalho. Não saia daí, é daqui a pouquinho. Nesse bloco, o repórter Justiça revela em números que existe um marco temporal da desigualdade de gênero no Brasil. Ele se divide em antes e depois do mercado de trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial mostrou que a mulher possui uma vantagem em relação ao homem de simplesmente 3.650 dias, o equivalente a uma década. Isso se traduz mais ou menos em 10 anos, uma diferença de 10 anos de acumulação de habilidades. Então as mulheres estariam mais ou menos, em termos de acumulação de talento, em termos de desenvolvimento de habilidades, 10 anos à frente dos homens, dado que os dados que a gente trouxe, que a gente levantou para o Brasil. Para chegar a essa conclusão, a pesquisa do Banco Mundial criou o Índice de Capital Humano. Foram considerados dados dos Ministérios da Saúde e da Educação.
O levantamento descobriu que, em geral, as mulheres têm desempenho superior ao dos homens no ensino básico e que o número de evasão e abandono entre os meninos é maior, o que os coloca alguns passos atrás. Também, de forma geral, descobriu que as meninas se alimentam melhor ao longo do tempo, o que prolonga a expectativa de vida delas. A pesquisa apontou que esses pontos colocam a mulher em vantagem em relação ao homem. As mulheres, elas tendem a chegar ao mercado de trabalho com um nível maior de habilidades acumuladas, um nível maior de talento acumulado do que os homens. Isso quer dizer o quê? Que ao longo da vida, ao longo dos estágios da vida, né, durante a infância, as mulheres tendem a acumular mais habilidades, né, do que os homens, do que elas poderiam ter acumulado em relação aos homens, ao chegar ao mercado de trabalho. Essa alta capacidade feminina se reflete no serviço público, onde as mulheres são maioria, já que o ingresso se dá por concurso. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, as servidoras e juízas estão em maior número, mas a situação muda quando se trata de progressão na carreira da magistratura, como explica a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Morgana Richa. Ela é uma das 6 magistradas da Corte em meio a 27 ministros. Já em segundo grau de jurisdição, que vai abranger os tribunais, há um desnível, ainda há um degrau mais acentuado, que se revela aí por explicações que estão bastante claras para o observatório. E uma delas, é importante aqui destacar, é o próprio ingresso pelo 5º Constitucional do Ministério Público e da OAB, onde o maior ingresso, o maior fluxo de desembargadores que ingressam por essa via acaba sendo de homens. No início de 2022, o TST instituiu o Observatório Excelências Femininas, com o intuito de traçar estratégias para assegurar e apoiar a atuação das mulheres na Justiça do Trabalho. A medida atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que criou em 2018 a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina do Poder Judiciário. O observatório busca um papel complementar até então em nosso ver inexistente, na medida em que ele se propõe a levantar dados para verificar qual a conjuntura específica no acompanhamento desses normativos que já prevêem proteções, para verificar se eles estão funcionando, não estão funcionando, em que grau e medida ocorrem as disparidades e quais são as soluções, as verificações contributivas, no sentido de que se possa ter não apenas uma base de previsão, seja ela via regulamentos, normativos, atos, mas também de concretude. O observatório visa a concretude. Mas o fato de ser mulher é apenas uma das barreiras na busca pelo emprego. Eu acho que é um conjunto, né? É o fato de ser mulher, é o fato de ser negra e o fato de ser mãe. Acho que os 3 juntos tornam um combo, vamos dizer assim, inaceitável em algumas situações. Élica mora em Brasília e é formada em biomedicina, mas nunca exerceu a profissão. No início da pandemia, engravidou e tudo ficou ainda mais difícil. Tem a questão de ser mãe solo, eu não tenho uma rede de apoio, então qual empresa que aceitaria uma funcionária que, quando o filho está doente, tem que se ausentar por um tempo? E também tem a questão de quando perguntam já na entrevista se tem filhos e com quem você vai deixar o filho, também já sou praticamente eliminada de primeira por ser uma mãe solo. Foi quando ela decidiu empreender e passou a confeccionar canecas personalizadas e quadros pintados manualmente. O negócio tem garantido o sustento da casa. Quem também decidiu empreender por falta de trabalho foi a Ana Paula, de Cuiabá, Mato Grosso. Ela estudou fisioterapia até o penúltimo semestre, mas trancou a faculdade quando ficou grávida, também no início da pandemia.
Após a gestação, abriu uma chocolateria e hoje o negócio se tornou a principal fonte de renda da família. Apesar do sucesso como empresária, ela revela que o preconceito de gênero ainda continua. Quando está falando comigo, eles tentam negociar de alguma forma, mas quando meu marido entra na negociação, as coisas mudam, a forma deles agirem e falar às vezes acaba sendo diferente. Isso me incomoda um pouco, porque eu faço tudo. Eu trabalho, eu que sou a dona de casa, eu que sou a doceira, eu que sou quem embala, eu sou quem limpa, eu sou quem faz tudo. E por que eu não posso ser quem negocia aos olhos deles, entendeu? Mas alguns empresários já despertaram para a importância da participação feminina no ambiente laboral. Fabian é dono de uma empresa de segurança cibernética em Brasília. Ele criou esse anúncio para contratar exclusivamente uma mulher. A escolhida foi a Natália. O que me chamou a atenção foi justamente isso, ela ser uma vaga direcionada para mulheres na área de segurança cibernética, que é uma área que a gente não vê tanta mulher em geral. E eu gosto muito desse assunto, né, dessa área, e me interessou bastante o anúncio. No final das contas, isso contribui para um resultado melhor, para pontos de vista diferentes que vão agregar na hora de criar uma solução. E começar a trazer esse ponto de vista de uma mulher muda completamente o que a equipe estava acostumada, porque a gente não tinha isso antes. Então, é algo que traz um benefício com certeza muito grande. E eu tenho certeza que a equipe também está gostando pra caramba e espero que a Natália também esteja gostando bastante da experiência aqui. Quando ela trabalha a diversidade, tem mais mulheres não só brancas, mas mulheres negras, de diversas orientações sexuais, mulheres trans. Nós temos um ambiente que, com dados objetivos, a gente observa o maior comprometimento organizacional, o melhor desempenho da equipe. Isso já a curto prazo. A longo prazo, a gente identifica o aumento da criatividade dessa equipe, ou seja, se adequando à realidade da sociedade da informação que a gente vive, que precisa de respostas criativas, e com isso também o retorno nos investimentos objetivo, em termos financeiros, com maior lucro, maior desempenho, principalmente para as instituições que focam no lucro. A única coisa que eu posso dizer é que, se não te dão oportunidade, faça você a sua oportunidade. Abra a sua própria porta. No próximo bloco, você vai ver os desafios enfrentados por mulheres que conseguiram consolidar uma carreira profissional. A gente volta já. Nesse bloco, o Repórter Justiça traz exemplos de mulheres que venceram preconceitos para alcançar lugares de destaque no mercado de trabalho. Apesar disso, elas não são tratadas com igualdade. E a empresa global de auditoria aponta: mulheres ocupam cerca de 1/3 dos cargos de liderança no Brasil. Vamos mostrar para você a opinião de especialistas sobre o assunto e o recado de quem não desistiu. Mulheres empoderadas. Gabriela mora em Brasília. É diretora executiva de uma renomada empresa da área de construção civil. Para chegar onde chegou, não foi do dia para a noite. Você tem que ser extremamente técnica, você tem que ter domínio daquilo que você está falando e você tem que efetivamente mostrar resultado. Porque se os seus resultados começam a aparecer, é sinal de que você sabe o que você está falando, que você tem um mínimo de respeito. Resultados que, segundo a profissional, ainda não garantem tratamento igualitário. Mas assim, esses resultados nunca estão em pé de igualdade com o meu par masculino, entendeu? Eu tenho que estar sempre provando. Então, no momento que eu, como uma mulher, tenho que estar sempre provando, eu me sinto como se tivesse, eu tenho que apresentar o ótimo, o bom, o perfeito, para ser entendido como razoavelmente médio, mediano.
entendeu? Então isso é tipo até um grande exercício, né, de resiliência, de como que eu vou superar isso e também de não desistir. Dificuldades enfrentadas também pela Tatiana, gerente geral de recursos humanos de uma grande empresa do Distrito Federal. É uma luta diária, né? Porque às vezes você precisa ter muito mais argumento e tá muito bem embasada e tá muito segura das suas posições para que te respeitem e respeitem a sua opinião ali em nível de igualdade. Igualdade que ela diz buscar por meio da postura e do posicionamento. Então a gente precisa sempre estar se posicionando de uma certa forma, diferenciada até, para demonstrar que a gente tem condições de igualdade de estar naquela discussão ou participar daquela decisão, enfim. Gabriela e Tatiana fazem parte de um universo de 38% de mulheres que ocupam cargos de liderança no Brasil. Os dados são da Grant Thornton, empresa global de auditoria e consultoria. Ainda de acordo com o levantamento, o percentual é menor quando se trata dos cargos de presidente executiva, ou CEO. O posto é ocupado por mulheres em 35% das empresas, e 6% das empresas brasileiras afirmaram não manter mulheres em nenhum cargo de liderança. Na comparação com outros países, o Brasil está atrás da África do Sul, Turquia, Malásia e Filipinas, mas tem um resultado melhor do que a média da América Latina. Já existem no Brasil e no mundo muitas empresas compreendendo que equidade de gênero é um diferencial para as pessoas, para o negócio, né? O negócio se torna mais produtivo, lucrativo, com mais atração e retenção de talentos, maior inovação, colaboração, quando nós mulheres estamos representadas em níveis estratégicos. Mas ainda muitas empresas não compreendem que isso é uma importância que vai muito além do aspecto moral, do aspecto legal. O movimento Mulher 360 classificou condutas masculinas que recriminam mulheres no ambiente de trabalho. Já ouviu os termos interrupting ou mansplaining? A gente tem fenômenos, né, como o interrupting, que é uma interrupção constante e desnecessária de nós mulheres, né? Muitas vezes é difícil a gente terminar um parágrafo ou uma ideia, a gente precisa de mais respeito à nossa fala, ou mansplaining, que é quando um homem se dedica a explicar muitas vezes o que é óbvio, né? Quanto é 2 mais 2, que é 4, como se a gente tivesse menos capacidade de entrega do que eles. Piadinhas do tipo, será que ela está naqueles dias? Né? É fato, várias vezes eu já ouvi. E como lidar com isso é uma questão tipo de autocontrole mesmo, de resiliência, de tentar tirar um lado bom disso e tentar entender por que esse homem está me falando isso e como que eu posso fazê-lo não mudar de opinião, porque tipo, tem toda uma vivência de décadas de imposição de sociedade, mas fazê-lo perceber que não é porque eu estou naqueles dias ou não que o meu argumento não é válido, por exemplo. E esses fenômenos podem parecer pequenos, né? Alguns chamam até de microagressões, mas essas microagressões que são, muitas vezes, violências rotineiras, sutis, que circulam nos ambientes de convívio social, de trabalho, essas atitudes que reverberam mensagem, muitas vezes, de hostilidade, ou de chacota, ou de depreciação, ou de desrespeito, vai auxiliando na perpetuação desses estereótipos negativos e vai normalizando essas violências. Além de tudo isso, a maternidade acaba se tornando um empecilho para a entrada da mulher no mercado de trabalho. Bom, pelo menos quando a mulher não tem um marido que faz o mesmo que o Felipe. O vídeo do jornalista viralizou na internet depois que ele entrou ao vivo na TV com o filho no colo. Claro, o Neymar ganha hoje, em média, cerca... Neymar ganha hoje, em média, cerca de 16 milhões. Cerca de 16 milhões de reais por mês. As crianças ficam muito doentes nessa fase, principalmente quando tem contato com outras crianças. E aí o Lucas estava com problema no estômago, não pôde ir para a creche. E a gente precisou se virar, eu e minha esposa. Então, como ela tinha uma reunião muito importante no trabalho pela manhã, eu disse, eu fico com o turno da manhã, você com o da tarde. E aí eu levei o Lucas para trabalhar comigo, fazer algumas entradas ao vivo. O resultado foi esse aí.
O Lucas esbanjou simpatia, o Felipe cumpriu o papel de pai, marido e a esposa não precisou se ausentar do trabalho. E a gente não pode parar. A gente precisa tomar isso como um impulso e tentar modificar, sim, todo dia, um pouquinho. E como que a gente não para? Sempre se aperfeiçoando, sempre estudando cada dia mais, se tornando mais técnica, mais profissional. Eu, como costumo dizer, que a gente vai criando casca, né? E isso é importante. É importante que isso aconteça até para a gente se posicionar para futuras situações. Então é não desistir, persistir. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Thank you.